Sakayaditi. Primeiro grilhão que prende a gente no mundo. E é justamente essa ideia que a gente é o corpo. Que o corpo é a nossa totalidade. E com base nessa ideia, todos os demais problemas surgem. É como um jogo de computador. A pessoa escolhe o seu personagem lá. E a partir daquele momento, qualquer coisa que acontece com o personagem, a pessoa toma como se tivesse sido ela. Atacaram ela. Ofenderam ela. A pessoa experiencia vitória, derrota, felicidade, tristeza. Sensações prazerosas, desprazerosas. Mas ela não é aquele personagem. O problema é que no jogo a pessoa ainda pelo menos, se a pessoa não for muito viciada, né, ela tem a noção de que ela não é aquele personagem. Ela tem uma vida fora daquele jogo. Agora, a maioria das pessoas no mundo não tem uma vida fora do corpo. Tudo é o corpo. Tem que ir na academia de segunda a segunda, porque senão vai mudar esse corpo. A pessoa fica obcecada com a balança. Tem que medir pesar todo dia. Nossa, eu estou perdendo peso, vou perder meus músculos. Por mais que a pessoa faça academia, isso e aquilo, o corpo envelhece. Ele fica doente também. Por mais que a gente tome as vacinas, tome os devidos cuidados, o corpo fica doente. Ah, mas eu tinha um tanto de coisa para fazer hoje. Ah, mas eu queria ir na academia hoje. Eu tinha um tanto de coisa para resolver. O corpo está preocupado com isso? O corpo sabe dessas coisas que você tem que resolver? Ele sabe alguma coisa disso? Pergunta lá pro seu estômago. O estômago, você está sabendo que eu tenho que ir na academia hoje? Como que você foi dar problema hoje? Funciona? E esse apego ao corpo já é um problema. Só que aí a rede social veio para piorar ainda mais isso.
Aí as pessoas se apegam a um corpo que elas não têm. Elas editam as fotos lá, ou então usa muita maquiagem, e aí a pessoa acha que ela é aquela pessoa da foto. E aí quando ela olha no espelho, ela não é aquela pessoa da foto. E aí vem sofrimento. Tudo isso por causa desse corpo. Tendo como base esse corpo. Alguém muito de idade avançada vem a falecer. Ah, não, isso é normal. Aí vem, acontece de um recém-nascido vir a falecer. Não, isso não está certo. A pessoa morreu tão jovem. Pergunta para as células daquele corpo se elas tinham algum defeito, algum problema, alguma interação complexa com o ambiente, foi infectado por alguma coisa. As células do corpo estão preocupadas com a idade do corpo. Elas têm noção dessa ideia chamada idade que a gente cria em cima do corpo. Ou é como uma reação química, se misturar X com Y dá Z. O corpo tem uma certa fragilidade, ele encontrar com um agente externo, que é muito forte, o corpo é destruído. O equilíbrio básico para o funcionamento do corpo pode ser destruído. E aí o corpo para de funcionar. Mas essas células do corpo, esse corpo que veio a falecer, o que vai acontecer com elas? Elas vão desaparecer, vão evaporar? Ou elas simplesmente vão formar outras coisas do mundo?
Então, quem está criando os problemas? É alguma parte do corpo que está criando problemas? Onde está o conflito de realidade? Os elementos desse corpo obedecem à natureza. E as ideias da nossa mente? Elas estão em linha com a natureza das coisas? E se não estão em linha, é culpa de quem? É culpa da natureza? Ou é culpa dessa mente, dessas ideias erradas na mente? E a gente pendura várias coisas em cima desse corpo que viram mais e mais fontes de sofrimento, se não usadas de forma correta. O nome, a gente pendura um nome, uma ferramenta para a gente se comunicar com as pessoas e saber quem você está chamando. Mas aí as pessoas se apegam ao nome. Esse é o meu nome. E aí se aparece alguma brincadeira, algum produto com o seu nome, aí você se sente ofendido. Isso acontece, a gente tem que perguntar para esse corpo, vai entrevistando esse corpo. Né? Qual parte aqui que é o Ariel, qual parte aqui que é o Fernando, João, a Maria? Tem alguma coisa nesse corpo que chama isso? As coisas que compõem esse corpo estão preocupadas com o nome? Tem alguma ligação direta? E aí tem aquela um apego à imagem, né? Se a pessoa se apega à imagem dela, o reflexo dela no espelho quando ela tinha 18 anos,
depois com 28, 38, 48. Vai continuar igual? E há todo um esforço, um desgaste mental para tentar manter o mais parecido possível com o que era naquela época. Mas isso é possível? De onde está o problema? Ah, esse corpo é malvado, ele envelheceu. Culpa dele. Culpa da minha mãe e do meu pai que o DNA deles não era bom. É isso que a gente vai resolver o problema? É porque eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento milagroso lá, cirurgia plástica X, cirurgia plástica Y. Culpa do governo, porque não dá o dinheiro para fazer esse tratamento de graça. Não dá para todo mundo isso, tratamento estético. É por aí? Pelo menos de acordo com os sutras, né? Se as pessoas quiserem ter uma boa aparência por longo tempo. São outras as causas a serem cultivadas. A aspiração que a pessoa pode ter, acredito que a pessoa que cuida bem do altar dela, do altar, mantém o altar limpo, brilhante, oferece estátuas para o mosteiro, para a sangha. Está geralmente associado com aparência radiante, aparência de beleza por muito tempo. Se a gente tem dúvidas sobre isso, isso pode ser um papo furado. A gente tem que olhar para essa própria mente quando a gente faz essas coisas. Qual o efeito que tem na nossa mente no momento que a gente limpa o altar, mantém o altar limpo? Qual o efeito que tem na nossa mente? Uma imagem inspiradora de fazer uma doação de um objeto que causa inspiração nas outras pessoas. Qual o efeito que tem na nossa mente no aqui e agora? Se a gente entender isso, é mais fácil de entender o efeito que isso vai ter no longo termo. Não precisa sair perguntando para os outros. Nem acreditando cegamente em alguém. Isso não resolve. Manter sila, cultivar generosidade, tudo isso traz brilho para a mente. Esse brilho também é dito que traz esses benefícios secundários de aparência inspiradora.
Mas a gente tem que ter sabedoria, porque mesmo esses benefícios, né, são impermanentes. Esse corpo, ainda assim, por mais belo que ele seja, por mais adiante que ele tenha de mérito do passado, isso é impermanente. Se a gente se apega a essa foto mental do passado, quando a foto não bater com a imagem que a gente vê no espelho, vai ter sofrimento. E a culpa é de quem? Do espelho. A culpa é da lâmpada do espelho. A culpa é do cosmético. A culpa é de tal comida que eu comi que a minha mãe me dava quando eu era criança. A culpa é de quem? Quem que está errado aqui? E para deixar as coisas mais pesadas, a gente pendura uma historinha em cima desse corpo. Uma historinha ligando vários pontos separados, como se fosse uma coisa contínua. Isso acaba sendo até reforçado pela ideia cristã de culpa. Eu era assim quando era criança, eu era assim quando eu tinha 18 anos, eu era assim quando eu tinha 21 anos, eu era assim. Essa ideia de eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes a gente faz coisas e depois a gente se arrepende. É natural ocorrer no mundo. A gente busca tomar uma determinação de não repeti-las no futuro. Mas sobre o passado a gente reflete. Era um outro conjunto de agregados. Eu devia ter pensado assim, não. Se a gente não pensou assim, é porque não tinha condição para aquele pensamento surgir. Eu devia ter visto aquela situação daquela forma. Agora a gente está vendo daquela forma. Mas naquele momento a gente não tinha as condições para isso. Às vezes alguém vem pedir um conselho para a gente dá o conselho X, Y, Z. Depois, mais tarde, a gente pensa, nossa, eu devia ter falado aquilo para aquela pessoa. A gente se arrepende, se sente mal, se martela para fazer, mas pera. Se a gente se tivesse as condições presentes para aquele pensamento surgir, aquela ideia surgir, ela teria surgido. Não tinha as condições para aquela, ou então para ver aquela situação daquela forma. Então, por que se martelar com relação a isso? Se martelar, se culpar, se apegar, nossa, eu devia ter feito isso. Isso vai ajudar em alguma coisa? Ou vai só aumentar essa ideia de que todas essas caixinhas, essa combinação de coisas do passado eram a mesma coisa?
Nesse ponto, a mídia também reforça essa coisa, né? Porque ela vem com notícias do tipo: ah, quando aquela pessoa era criança, ela falou isso para a mãe dela. Então, quando ele tinha 18 anos, ele, tipo, sei lá, roubou uma bala na padaria. Logo, essa pessoa é uma pessoa perigosa na sociedade. É a mesma pessoa? É a mesma combinação de agregados? Olha o exemplo do venerável Angulimala. Ele matou 999 pessoas. Ele está vendo matar a milésima, a própria mãe. Depois se tornou um Arahant, perfeitamente iluminado. Porque ele matou 999 pessoas e não pode ser um Arahant? Ele não merece ser um Arahant. Não é justo que ele seja um Arahant. Ele não merece ensinar os outros. Ele não é digno de ensinar os outros porque ele matou 999 pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O mundo gira na direção do mundo. Ele reforça essas coisas, essas ideias que são falsas. Coisa da culpa, não. Tipo, a pessoa, sei lá, quando ela tinha 18 anos, ela fez tal coisa. Logo, ela não é digna de ter tal cargo. Como assim, gente? Óbvio, existem casos que a pessoa não mudou. A pessoa tem esse comportamento e não tomou medidas para evitar. Porque quando tem essa historinha, aí vem mais 1 milhão de coisas. Ah, me falaram isso. Falaram para aquele conjunto de agregados de 10 anos atrás. Falaram. Ofenderam aquele conjunto de agregados. Aí a pessoa carrega isso. Isso sou eu, né? Tipo, a pessoa falou isso para mim 20 anos atrás. É a mesma pessoa. Tipo, pega, tipo, é a mesma pessoa sou eu. Eu estou carregando isso nas minhas costas. Larga disso. Isso é pesado. Não precisa segurar isso. Fica com a mente no momento presente. Putou, putou, putou. Essa coisa, uma memória, sanhar, ela surge, desaparece. Se seguir ela, não tem fim. Culpa não é nada mais que sanear. É uma sanear percepção, né? Tipo, surge, desaparece. Se você não se envolver com ela, ela surge, desaparece. Agora você vai lá, pega. Isso era eu, pronto. Você fala, essa percepção, essa memória, era eu, pronto. É o que ela queria ouvir para puxar toda a historinha. Ela vem lá. Aí falaram isso, aí falaram aquilo, aí fizeram isso que me ofendeu, aí fizeram aquilo. Não tem fim. E aí é só sofrimento que surge na mente. Sanear é uma função mental. Ela serve para a gente memorizar, trazer coisas à memória. Mas quando a gente não sabe trabalhar com ela, quando a gente tem delusão, é uma ferramenta que vira uma arma contra a gente mesmo. Como o Tanajan falou na palestra de ontem, os agregados são ferramentas. Não tem nada de errado com os agregados. O problema é a relação dessa mente com os agregados. Tá, é que ele conhece com os agregados. A relação que é o problema. Corpo, não tem nada de errado. Sensações, não tem nada de errado. Percepções, não tem nada de errado. Informações mentais, não tem nada de errado. Lineana, não tem nada de errado. São ferramentas. Servem para fazer coisas, mas se a gente não sabe usar, que nem o martelo. A gente não sabe usar o martelo, a gente vai lá e martela o dedo.
Então a gente tem que questionar essas histórias. Tudo isso é Sakaya Ditti, essa crença que a gente é o corpo. Com esse corpo vem esse histórico, vem o nome, vem a imagem, e vem um monte de outras coisas. Aí esse corpo tem uma... No mundo, começa a pendurar outras coisas, começa a pendurar as posses. Meu carro, minha casa, meu apartamento. Aí a gente pergunta lá para o apartamento, do que esse apartamento é composto? Tijolo, cimento. Olha o microscópio da mente, né? Tijolo, cimento, azulejo, cano, fio, tomada, lâmpada. Se um cano estoura, alguma coisa do apartamento está preocupado se o apartamento é nosso, se o apartamento é isso, se o apartamento é aquilo. Ou o cano estoura, ele vaza e molha tudo. Porque o cano está estragado. Quem que está criando problema com a situação? A gente tem que ir caçando essas ideias que criam problemas. Isso é a prática do Dharma. A gente vai caçando essas ideias que criam problemas, ideias que estão em desacordo com a natureza das coisas. À medida que a gente vai caçando e vendo que elas são falsas, elas saem correndo. E a mente fica mais, as ideias da mente ficam mais alinhadas com a natureza das coisas. Então isso tem menos conflito, menos sofrimento. Então isso que a gente busca fazer na nossa prática. A gente busca remover essas ideias distorcidas. E dessa forma a gente progride, deixa a mente mais leve, né? Tirando todos esses pesos e complicações. Então, por hoje de reflexões, é isso. Todos possamos progredir na nossa prática.